tem que realizar essa atividade. A vocação dos leigos ao apostolado, primeiro capítulo. Os fins do apostolado dos leigos, qual é o objetivo quando nós fazemos o apostolado? Qual é o nosso objetivo? O que nós queremos atingir com isso? Se a gente começa a fazer uma coisa e não sabe o que a gente quer fazendo aquela coisa, há uma altíssima probabilidade da gente não atingir aquilo que a gente nem sequer estabeleceu. Como diria alguém, a gente não vai estabelecer uma meta e quando a gente atingir, a gente dobra. Bom, se não tem metas, se não tem fins, nunca vamos conseguir atingir aquele objetivo, né? Então, os fins, temos que ter a meta, né, que nós queremos chegar com o nosso apostolado, para depois até poder avaliar. Chegamos, não chegamos, onde falhamos. Os vários campos do apostolado. Bom, onde que os leigos podem atuar? As várias formas do apostolado, a ordem correta a se observar no momento em que nós realizamos o apostolado e a formação para o apostolado. Então vamos ler aqui. O proêmio. O que nos fala o proêmio? Vamos destacar alguns pontos. Eu não vou ler tudo isso aqui. Vocês têm o documento, eu destaquei só umas frases. Vocês têm o documento? Não, vocês vão procurar o documento. Eu pensei, até comecei a formatar para tentar imprimir, trazer umas cópias assim, mas aí eu pensei, eu quase estou editando, né? E eles vendem os livros e também dá muito trabalho. Mas vocês podem procurar na internet, e aí não tem problema. Está lá no site do Vaticano. O apostolado dos leigos, que deriva da própria vocação cristã, portanto deriva do próprio batismo, jamais poderá faltar na igreja. Então, uma responsabilidade. O aumento crescente da população, progresso da ciência da terra, tal. Não só dilataram os imensos campos do apostolado dos leigos. Não, é que isso aqui, a versão está em português de Portugal. Eu ia mudar, mas não só dilataram imenso, na verdade, quando em Portugal eles falam imenso, eles estão falando imensamente, que nós falamos no Brasil. Não só dilataram imensamente os campos do apostolado dos leigos, em grande parte acessíveis só a eles, mas também suscitaram novos problemas que reclamam a atenção e o esforço dos leigos. O que eu queria destacar aqui, os campos que em grande parte são acessíveis só aos leigos. Nós vamos chegar lá, o espaço onde o padre, o bispo, ele não chega a ver, não chega. Vocês estão lá na ponta, né? Muito bem. Sinal dessa necessidade é a evidente atuação do Espírito Santo, que hoje o concílio percebe isso. Já havia antes do concílio um movimento a esse respeito. Torna os leigos cada vez mais conscientes da sua própria responsabilidade. Muito bem. Capítulo 1. A vocação dos leigos ao apostolado. A igreja nasce para tornar todos participantes da redenção salvadora e ordenar todos a Cristo, o universo inteiro a Cristo. É a missão que Cristo confiou aos seus apóstolos. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, essa é a missão de toda a igreja. Então, se eu sou igreja, essa é a minha missão também. Existe na igreja, nessa igreja que tem essa missão, então, aqui antes só um momentinho, a vocação cristã é, por isso, porque é a vocação da igreja, por sua própria natureza, a vocação ao apostolado, ou seja, a transmitir essa mensagem, a falar às pessoas de Cristo, né? Existe na igreja diversidade de funções, os bispos, os padres, os religiosos, os leigos, mas unidade de missão. A missão do Papa é a mesma missão do João Paulo, que tem nome de Papa, mas ainda não é. É mesmo. Aqui vem a parte importante, sendo próprio do estado dos leigos viver no meio do mundo, inseridos nas realidades do mundo, na universidade, na fábrica, na escola,
na repartição pública, na vida política, sendo isso próprio dos leigos. Por exemplo, você sabe que os padres não podem, senão eles sofrem uma pena, se candidatar a cargos políticos. Não é a nossa missão própria, a missão dos leigos. Então lá o padre não vai poder estar lá na Câmara de Vereadores evangelizando os seus colegas, né? Ou não deveria, na fábrica também não é o papel. Na universidade, algum que outro padre é professor, mas também não vai estar, não é o campo específico dele. Sendo próprio do Estado dos leigos viver no meio do mundo e das ocupações seculares, eles são chamados por Deus para, cheios de fervor cristão, exercerem como fervente seu apostolado no meio do mundo, nas realidades onde estão inseridos. A todos os fiéis, então ninguém está excluído, né? Você que está pensando isso não é para mim errado. A todos os fiéis incumbe, portanto, o glorioso encargo de trabalhar para que a mensagem divina da salvação, a mensagem de Cristo, o Evangelho, a Boa Nova, seja conhecida e recebida por todos os homens em toda a terra. Qual é a fonte desse apostolado? Né? Da onde nós tiramos as forças, a energia para exercer essa missão? A fonte de origem de todo o apostolado da igreja é Cristo. Portanto, a fecundidade do apostolado dos leigos depende da sua união vital com Cristo. Mas, padre, como é que eu consigo esse negócio de união vital com Cristo? Como é que eu consigo unir a minha vida à vida de Cristo? Né? São Paulo chega a dizer numa das suas cartas, né? Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Se eu falo olhando ali, fica mais, né? Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, diz São Paulo. Como é que eu atingo esta união vital com Cristo? Primeiro, vida de oração, né? Oração não é falar com Deus, não é dialogar com Deus. Bom, se eu quero exercer o meu apostolado, eu tenho que ter vida de oração. Eu tenho que ter prática, assiduidade nos sacramentos. Como é que eu vou falar de Cristo se eu não o conheço, se eu não me alimento dele na Eucaristia, se eu não procuro unir a minha vida cada vez mais à vida dele, para que eu possa dizer com São Paulo aquela frase, né? Muito bem. Isso o próprio Jesus diz, né? No Evangelho de São João, certo? Olha, aquele que permanece em mim, unido a mim, e em quem eu permaneço, esse produz muito fruto. Nosso apostolado vai dar fruto se nós estivermos unidos a Cristo, pois sem mim nada podeis fazer. Então a gente vai tentar, mas se não houver essa união vital com Cristo, nada podemos fazer. Muito bem. Essa vida de íntima de união com Cristo na igreja é alimentada pelos auxílios espirituais comuns a todos os fiéis, falamos da oração e tal, e de modo especial pela participação ativa na Sagrada Liturgia, os sacramentos, onde nós recebemos a graça de Deus. Pois bem, capítulo 2, estamos passando rapidamente, nessa hora, né? Os fins do apostolado dos leigos. Quais são a meta, né? Qual é a meta que nós queremos chegar com o nosso apostolado? A missão da igreja consiste não só em levar aos homens a mensagem, a graça de Cristo, mas também em penetrar e atuar. O português de Portugal, eu esqueci de dar o C, atuar com o espírito do Evangelho as realidades temporais. O que é penetrar e atuar com o espírito do Evangelho as realidades temporais? Lá, esses ambientes que eu falei, a universidade, a escola, a sociedade, as leis que são feitas, tem que estar. Não quer dizer que nós temos que ter um Estado teocrático cristão, né? Como os países muçulmanos adotam lá a lei religiosa como lei do país. Não, mas que
as leis, os ambientes sejam permeadas por esse espírito e os valores cristãos, né? Isso também é missão da igreja, né? Por esse motivo, os leigos, realizando essa missão da igreja, exercem o seu apostolado tanto na igreja como no mundo, tanto na ordem espiritual como na ordem temporal, né? O próprio testemunho da vida cristã e das obras, mais do que o falar, o testemunho, né? Aquela frase que todo mundo repete quando fala nessas coisas, né? Como é que é? As palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Essa é a ideia, mais ou menos, né? Então, o próprio testemunho tem eficácia para atrair os homens à fé e a Deus, diz o Senhor. Assim brilha a vossa luz, para que, vendo as vossas boas obras, deem glória ao Pai que está nos céus. Muito bem. Este apostolado, contudo, não consiste apenas no testemunho de vida. O verdadeiro apóstolo busca ocasiões de anunciar Cristo por palavra, quer aos não crentes, para os levar à fé. E por que eu sublinhei essa frase? Porque hoje tem uma vibe meio negativa. Diz assim, não, se ele não é cristão, não é católico, mas ele vive lá a sua espiritualidade, a sua fé, eu não tenho que falar com ele, tenho que deixar ele ser o que ele quiser. Então, eu tenho que respeitar a liberdade dele, mas respeitando a liberdade, sem ferir essa liberdade. Claro que eu tenho que falar de Cristo àqueles que não creem, para levá-los à fé. Não, mas eu tenho que, foi uma decisão dele. Sim, e eu tenho que trabalhar para fazer que ele mude essa decisão, para uma decisão melhor ainda, né? Então, o concílio fala especificamente, anunciar aos não crentes para os levar à fé, e aos fiéis também, para os instruir cada vez mais, confirmar e animar uma vida fervorosa. Dado que no nosso tempo surgem novos problemas e se difundem gravíssimos erros que ameaçam subverter a religião, isso na década de 60, antes de todo, mais de 68, Revolução Cultural, aquela coisa toda, já havia gravíssimos, quanto que dirá hoje? Basta nós olharmos para o mundo, para a sociedade, e ver que se difundem gravíssimos erros que ameaçam subverter a religião, a ordem moral, né? A ordem moral. Hoje choveu aí, não saiu umas atividades que vão ter por aí, né? Enfim. E a própria sociedade humana. Por isso, porque isso existe na sociedade, no tempo de hoje, isso o concílio está falando na década de 60, muito mais no dia de hoje, né? Este sagrado concílio exorta ardentemente os leigos a que, na medida da própria capacidade e conhecimentos, desempenhem com mais diligência a parte que lhes cabe na elucidação, defesa e reta aplicação dos princípios cristãos aos problemas do nosso tempo, segundo a mente da igreja, segundo aquilo que a igreja nos ensina. Observação do Padre Antônio, que eu fiz questão de botar nesse slide. Não segundo a minha mente, o que eu penso que deveria ser o melhor, o mais correto, mas o que a igreja me ensina, né? O que a palavra de Deus me ensina. Ou também não segundo a opinião da maioria, que às vezes a gente cai nesse erro, né? Não, mas é que hoje em dia a maioria das pessoas já pensa que o negócio é assim, então eu tenho que me adaptar à opinião da maioria, eu tenho que, como é que a gente fala assim, fazer uma concessão nesse campo. Não, eu tenho que procurar usar a minha cachola para, com diligência, tentar encontrar formas de defender e de aplicar os princípios cristãos no mundo. Capítulo 3. Os vários campos do apostolado. Aí o concílio fala destes campos que nós vamos passar. Cortou. Eu não sei o que aconteceu.
Mas enfim. Não, tem uma palavra depois do e. É só uma palavra? É só uma palavra. Eu explico, eu sei qual é. Eu sei por que você está apontando. Não, eu troquei. Não é essa que está pensando. Eu vou chegar lá. Capítulo 3. Os vários campos do apostolado. Primeiro, a igreja. Apostolado dentro da igreja. É um campo de apostolado. Os grupos, movimentos pastorais, para os quais o movimento de Emaús, para os quais a gente quer trazer mais pessoas, né, para que vivam também essa experiência. Aqui dentro, esta é uma forma. Hoje, estou eu que não sou um leigo falando aqui, mas quantas vezes teve um leigo falando aqui dentro da igreja, fazendo um apostolado, construindo. Bom, a igreja. Segundo, muito importante, a família, né? Hoje em dia, esse campo é muito importante. Cada um de nós pode pensar na família nuclear menor, né? E pensar assim, mas o que eu tenho que fazer para conseguir que a minha família viva essa experiência comigo, participe comigo, né? Então, a família é um campo muito bom de apostolado, né? Às vezes, a família nuclear toda vem, a gente participa junto, mas tem a família estendida, tem muitos que não estão nem aí. Bom, é um campo de apostolado. Lá, na minha família, o pai não vai chegar, provavelmente. Não sei se alguém convite com chá de fralda, alguma coisa assim. Tem umas grávidas para isso. Lá na minha família, o pai não vai chegar, né? Lá na minha família, os meus amigos de irmãos provavelmente não vão chegar. Lá na minha família estou eu, né? Aqui, os jovens, o Concílio fez especificamente esse apelo, campos do apostolado, os jovens. E o que diz sobre os jovens? Eu destaquei só uma frase. Eles mesmos, vocês jovens, eles mesmos devem ser os primeiros e imediatos apóstolos da juventude. Não adianta colocar um presbítero, um ancião para evangelizar os jovens. Os jovens têm que ser os primeiros e imediatos apóstolos da juventude. Então aí, imagine o campo que tem para vocês aqui no Emaús, fora do Emaús. Eu conheço muitos jovens. Vocês podem pensar, eu conheço muitos jovens que não ouviram falar de Cristo, não sabem de Cristo. Não posso considerá-los um caso perdido, né? Tem que tentar. Não sei o que eles vão pensar de mim, também não estou muito preocupado com isso. A minha missão é tentar. Se eu conseguir, glória a Deus. Se eu não conseguir, pelo menos eu fiz a minha missão. O apostolado social, né? O apostolado no meio social, isto é, o empenho em informar de espírito cristão a mentalidade e os costumes, um pouco aquilo que saía no capítulo anterior, informar de espírito cristão a mentalidade e os costumes. Vamos ser sinceros aqui, se a gente olhar para a mentalidade e os costumes do mundo de hoje, muito pouco, ou quase nada tem de espírito cristão, né? Na mentalidade, daí, do mundo, dos costumes. Então, o que eu posso fazer para ajudar nisso? Né? As leis, as estruturas da comunidade que se vive, informar isto de espírito cristão. O que eu posso fazer para melhorar isso? São incumbência e encargo de tal modo próprios dos leigos que nunca poderão ser plenamente desempenhados por outros. Ou seja, o apostolado na ordem nacional e mundial. Tinha uma outra palavra, mas eu não gosto. Então, o apostolado na ordem nacional e mundial, né? E aí, mostrar aqui, eu estou começando a então, a questão fala desses dois âmbitos em que os leigos que estão envolvidos aí nas políticas podem e devem se envolver, né? Muito bem, que bom que cortou também, né? Não foi minha intenção, era minha. No capítulo 4, as várias formas de apostolado. Basicamente, as várias formas de apostolado são duas, né? Individual, aquele tete a tete, o apostolado que eu faço
como cada uma das pessoas que eu conheço. Tá? Forma peculiar do apostolado individual, e sinal muito apropriado também aos nossos tempos, porque manifesta Cristo vivo nos seus fiéis, é o testemunho, aquilo que nós falávamos, o testemunho, muito melhor que as palavras e tal, porém o apostolado da palavra também é importante. E o apostolado associado, então as associações, o conselho fala das associações de fiéis leigos. Vocês podem se unir, e vários aqui se unem, em associações. Não tem aquele negócio, tem um negócio que faz o pão da Austrália. Qual é o nome do negócio do pão da Austrália? MIM. O que é MIM? Movimento para uma Infância Melhor. Isto foram leigos que se organizaram, imagino que tenha sido assim, eu não conheço os detalhes da associação, se organizaram, vamos fazer uma coisa assim nesse sentido, um apostolado mais social e tal, não é isso? Bom, acho que sim, não sei. Bom, se organizam aqui, vamos fazer uma associação para, por exemplo, aqui em Porto Alegre, tem um grupo de famílias, de casais cristãos, que pensaram assim, puxa vida, está tão difícil hoje encontrar uma escola para os nossos filhos, que, claro, tem várias escolas, e eu não quero falar mal aqui dos colégios católicos tradicionais, mas que tem muito pouco de católicos, de rezar na sala de aula, de coisa, né? Que tem que respeitar, porque tem aquele que não é católico, que não sei o quê, porque, enfim, viraram mais empresas de educação escolares do que colégios católicos. Então esses pais, aqui em Porto Alegre, resolveram se organizar numa associação civil, que não tem nada a ver com igreja, com bispo, com coisa, mas são famílias católicas se organizaram e criaram um colégio, buscaram lá as aprovações todas necessárias e tal, criaram um colégio. Tem um colégio aí que chama Pampeano, que são famílias que se organizaram porque a gente quer uma educação católica para os nossos filhos, né? Então tem esse colégio, fazendo propaganda aqui, né? Mas enfim, tem esse colégio que são gerido pelas próprias famílias católicas se organizaram. Múltiplas formas desse apostolado associativo, fala o concílio. Uma específica que cita a tal ação católica. Antes do concílio falar sobre o apostolado dos leigos, já havia na igreja esse clamor. Nos anos 20, 30 do século passado, surgiu com muita força um movimento para atingir de maneira mais massiva assim, os leigos, que se chamava Ação Católica. E muitos dos nossos movimentos de hoje, Maú, CJ, na década de 60, o que existia era Ação Católica. Então, vocês alguma vez ouviram falar da Jaque, Jeque, Jique, Joque, Juque, tinha todas as vogais, né? A Juventude Agrária Católica, a Juventude Estudantil Católica, a Juventude Industriária Católica, a Juventude Operária Católica, a Juventude Universitária Católica, né? Eram umas várias que eram formas da Ação Católica, que era um movimento maior, então eu consigo fazer menção a isso. Capítulo 5, a ordem a guardar no apostolado. E aí fala da relação com a hierarquia eclesiástica. Bom, se eu quero fazer um apostolado associativo, apostolado dos leigos, quer ele seja exercido pelos fiéis individualmente, quer a associação, deve se integrar ordenadamente no apostolado de toda a igreja. Então eu quero fazer um apostolado para chamar mais pessoas para a igreja e tal. Bom, deixa eu ver com o padre da minha paróquia, o bispo da minha diocese, se eu estou indo, né, bem, no caminho certo. Ó, é isso aí, toca a ficha, pronto, né? Compete à hierarquia, no caso dos bispos, né, fomentar o apostolado dos leigos, fornecer os princípios. Tanto os bispos como os párocos e demais sacerdotes de ambos os clérigos, religioso e secular, devem ter presente o direito que os leigos têm de exercer o apostolado. Tratem, pois, fraternalmente com os leigos da igreja para a igreja, e tenham deles cuidado especial nas obras apostólicas. Para ajudar os leigos nas suas diversas formas de apostolado, escolham-se diligentemente
sacerdotes idôneos e bem formados. Eu acho que o senhor não leu essa parte quando me convidou, mas em todo caso, enfim. Capítulo 6, a formação para o apostolado, né? Isto que nós temos aqui, vou simplesmente falar isso, escola missionária, isso é formação para que nós conheçamos mais da doutrina da igreja, para poder exercer de maneira melhor o nosso apostolado. O que eu destaquei aqui? Índole secular própria do laicado. Índole secular. Os leigos, vocês estão no meio do mundo, nessas realidades temporais, que não é característica dos padres, dos bispos da hierarquia. Então, este é o modo próprio do leigo de participar da missão da igreja, através da sua índole secular, sendo lá ponta de lança, né? Tá lá no fronte da batalha, na universidade, na fábrica, na escola e tal. Para formar para o apostolado, requer-se uma formação espiritual, mas além da formação espiritual, sólida preparação doutrinal, teológica, ética e filosófica. Mas isso é muita coisa. Calma. De harmonia com a idade, condição e capacidade. Não se descuide de modo nenhum a importância também da cultura geral. Quanto mais a pessoa conhece da cultura geral, para poder entrar em diálogo com aqueles que são do mundo da cultura, mas talvez não tenham a nossa fé. Exortação final. Por isso, o Sagrado Concílio pede no Senhor que todos os leigos respondam com decisão de vontade, ânimo generoso e disponibilidade de coração à voz de Cristo que os chama ao apostolado. Com efeito, é o próprio Senhor, é o próprio Cristo que por meio deste concílio, mais uma vez convida todos os leigos a que se unam a Ele, a Cristo, cada vez mais, e sentindo como próprio o que é dele, de Cristo, se associem à sua missão salvadora. Se tornem verdadeiros cooperadores de Cristo. Era o lema do Papa Bento, é o lema que está vivo aí no Sotai Médico, né? Cooperadores veritatis, cooperadores da verdade, a verdade que é Cristo, caminho, verdade e vida. Muito bem, então aqui o último slide é esse, né? E a missão que Cristo confiou aos leigos e qual nós temos que cumprir no nosso apostolado. E disse-lhes: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Pronto.